Então, eu já não me vejo mais sem o sacramento, né? Porque hoje você pode dizer, depois de ter dado um sim, porque uma coisa é um homem dar sim para uma mulher, e outra coisa é a mulher dar sim para o homem. Mas sim, o que muda tudo é diante de Deus. Sim, com certeza. Diante de Deus você afirma o seu sim para Deus e não somente para uma esposa. Então o sim para Deus remete à esposa. O sim para a esposa não remete a Deus. Sim. Então é de cima para baixo, né? A bênção vem do alto. Então, o porquê? Você poderia dar uma resposta assim, ó. Ciente disso hoje, vivendo o outro lado que vocês viveram, uma história muito linda, e aí vocês vão ter um filho, e com 4 anos, o João Pedro já com 4 anos, vocês resolvem alinhar essa aliança de vocês diante do Senhor. Por que a demora? O porquê de não fazer? O porquê de não realizar essa aliança diante de Deus? A sua resposta, a resposta da Marliane, é muito importante para pessoas ainda que estão assistindo o programa ou que vai assistir, que ainda não tomou uma decisão de receber uma bênção do Senhor. Na sua opinião, porque eu creio que vai muito mais além da religiosidade que você encontrava. Por que no fundo, qual é o sentimento que vocês têm? Por que essa decisão tão demorada, às vezes, de dizer um sim diante de Deus? Gilberto, a gente sempre vai dando desculpas, né, para tomar atitude, né? Como eu te falei, a gente sempre passou por vários desafios, né? Então, decidimos construir nossa casa e mudança de trabalho, e termina a faculdade, e tentando se organizar, né? Igual eu te falei no começo aí, sempre, qual desafio nós vamos viver esse ano? Era assim, né? E vai postergando, né? Mas era uma vontade da minha esposa. Ela falava. Eu falei, o que importa é a gente se amar, a gente cuidar um do outro. Para que isso é tão importante? Não. Para a mulher é importante isso. Para a mulher é importante isso. E eu não tinha a profundeza disso, né? E aí foi fazer um levantamento, ela não tinha o sacramento da Eucaristia, né? Da primeira comunhão, né? Que é uma exigência da igreja. E aí o padre Luiz falou, olha, você vai ter que fazer tudo. Eu falei, não, mas eu já tenho, sou batizado, mas você vai ter que acompanhar a sua esposa. Ótimo. Então, nesse período, fomos preparados para receber o sacramento. Não foi simplesmente uma decisão, não. Nós decidimos casar porque a sociedade prega isso. Não, fomos preparados. Fomos acessando. Nossa, como isso é importante. Você ouviu que foi falado hoje lá na catequese, que a importância do sacramento do casamento? Você viu? A gente passou aqui pelo retiro, né? Então, eu já não me vejo mais sem o sacramento, né? E a dificuldade financeira também, né? Sempre tem algumas outras prioridades, né? Mas quando você decide por isso, Deus põe a mão e acontece mesmo, sabe? E a Marliane queria e desejava isso. Sempre. Quando começou a queimar esse seu coração para esse desejo? Assim, na verdade, eu sempre tive um sonho, né? Eu acredito que quase todas as mulheres, né? Elas sonham em casar. Assim, bem mais que os homens, isso, com certeza. Você vai morar. Isso, a gente não sonha, tipo, igual a gente fez, né? Simplesmente ir morar junto. Não, meu sonho era casar. Mas eu acredito que, assim, pelo jeito que eu tava vendo, que tava andando, isso não ia demorar. Então eu já tive que tomar uma partida. Falei, não, vamos morar junto e tal. A gente foi morar junto. Mas o meu sonho sempre foi casar. Eu sempre tive esse desejo. Mas sempre que eu falava com ele não, inventava algum disso, não tem como. Às vezes eu falava sozinha, ele não me dava resposta. E colocava de dificuldade, justamente como ele falou, na vida financeira. Porque pensasse, não, pra gente casar, a gente tem que fazer festa. E tem que... Eu falei, não precisa nem de fazer festa. Até que, entanto, quando a gente resolveu realmente casar, eu falei pra ele, não, a gente vai casar. Casou, cada uma pro seu canto. Né? Os convidados, cada uma pro seu lado. A gente não ia fazer festa. Mas foi assim, tão maravilhoso, Deus abençoou tanto, que quando a gente decidiu casar mesmo, assim, que eu fui atrás, eu corri atrás de tudo, as coisas foram se organizando.
Um falou, não, eu te ajudo a fazer isso, eu te ajudo com aquilo, meu pai já me deu o vestido, o pai dele ajudou também, falou, não, vamos fazer a festa, não tem como casar e a gente não celebrar junto com todo mundo. E aí, assim, graças a Deus a gente não se preocupou com festa. Os amigos, os parentes, tudo ajudou. Então, assim, foi o casamento maravilhoso. Aconteceu, de qualquer forma ele aconteceu. E foi da melhor forma, né, meu irmão? Bodas de Caná. Interessante, bodas de Caná. Bodas de Caná. A França foi ontem, foi hoje? Anteontem. Então, foi essa passagem que foi lida no nosso casamento, né? De grande importância para nós. Foi providenciado, né? Foi providência divina. Né? Como a Marlene falou, era importante para minha família celebrar. E foi assim, foi um casamento muito Não, mas feliz. foi bonito que vocês também, na hora nenhuma, pensou em festa, né? Não. Você que deixou a bênção do padre, né? De Deus ali. E o que fez? Não pensar na festa. Não, cada um vai para sua casa e Deus fez o quê? Não, já que eu tenho, vou abençoar completo. Pacote. Faço o pacote todo. Isso que foi bonito, né? E me traz agora essa história da Maria Luísa, quando é que ela vai nascer, e do anjo também. Me fala um pouco desse anjo, fala para nós sobre esse anjo que está no céu aí, ou anja, né? Como é que foi essa história? Da Maria Luísa? Maria Luísa, ela chega logo depois, né? Ela tem 9 anos. Né? A Maria Luísa, eu casei grávida, na verdade. Uhum. Porque foi assim, o João Pedro, quando ele tava com uns 2 anos, aí todo mundo fala, por que você não arruma outro? E eu ficava, gente, você tá doido? Eu não quero filho mais não. Eu ficava na cabeça de jeito nenhum. O João Pedro já tira meu cabelo lá na cabeça, eu não quero não. Então assim, as pessoas falavam e eu falava que não. Só que quando ele inteirou mais ou menos, quando ele fez mais ou menos acho que mais ou menos questão de meses, já começou a brotar no meu coração que eu queria outro. Olha só. E aí a gente começou a falar com o Daniel, a gente conversou, ele, não, tá tudo certo. E eu sempre sonhei, eu falava, né, acho que não cheguei a comentar com o Daniel, mas eu falava que eu queria ter um casal e ia se chamar João Pedro e Maria Luísa. É que, no entanto, quando eu escolhi os nomes, o Daniel nunca se impôs. Eu falei, quando eu engravidei do João Pedro, a gente fez o teste, eu sabia que estava grávida, eu falei, vai ser homem e vai se chamar João Pedro. E a da Maria Luísa, a gente começou no processo de tentar engravidar. E aí a gente engravidou, eu descobri num sábado, quando foi numa quarta eu perdi. E aí a gente ficou naquele processo, tinha que esperar, e eu sou uma pessoa ansiosa. Quando eu quero uma coisa, parece que eu quero resolver lá naquele momento. Esse foi entre os dois? Entre os dois. E aí a gente ficou tentando, e eu tentava, não dava certo, e eu fazia teste de gravidez praticamente toda semana, porque eu ficava naquela ansiedade, né? E aí eu lembro até uma prima minha falou assim, eu já tinha marcado o casamento. Ela falou assim, Marlene, foca no seu casamento, esquece um pouco a gravidez. E aí eu tinha pouco tempo, porque eu resolvi em janeiro, eu marquei o casamento para maio. Então, assim, o tempo era curtíssimo, porque eu não ia fazer festa, na verdade a gente só ia, então assim, nosso tempo era curto. E aí ela falou, foca no seu casamento. E aí eu comecei a mexer com as coisas do casamento e esqueci. E assim, pouco tempo antes do casamento eu descobri que estava grávida da Maria Luísa. Olha só. Então quando eu casei eu já estava grávida dela.